Mamíferos! Estamos aqui de volta com mais um episódio do Mamíferos Podcast e hoje com aquele tema atentado, aquele tema que está acabando com a vida de todo mundo. O problema não é mão de obra. Pera lá, como assim o problema não é mão de obra? Todo mundo sofrendo com mão de obra. Vocês falaram no episódio passado, há uns dias atrás, vocês disseram que o problema era mão de obra, agora vocês me confundiram. Bom, pessoal, não tem confusão. Eu vou explicar a nossa intenção de hoje, vou traduzir o tema para vocês. O que nós estamos querendo mostrar para vocês, diferente do episódio passado. No episódio passado, a gente relatou várias dificuldades que nós sofremos, de fato, com mão de obra, quando a gente falou que o problema era mão de obra e as dificuldades que a gente estava passando. Agora, nós queremos provocar vocês a buscarem as soluções, porque os negócios estão aí, as fazendas têm que continuar, as empresas têm que continuar, e o que nós ativamente podemos fazer para mudar esse cenário. Então, a provocação, quando a gente diz, o problema não é mão de obra, o problema é a gente fazer alguma coisa para mudar isso, é a gente assumir a responsabilidade. E quais as alternativas que a gente tem, quais as estratégias que nós vamos adotar para poder melhorar o desempenho das equipes nas fazendas e nos negócios, nas agroindústrias, né? E que eu acho que as estratégias tendem a se estender para vários, mas a gente vai trazer exemplos voltados especialmente para o agronegócio, especialmente para fazendas. E para falar disso, eu estou aqui com um time de feras e com um especialista no assunto. Convidado especial nosso hoje para falar disso é o Vinícius. Vinícius, pudesse se apresentar para o pessoal, que ainda é a sua primeira vez aqui, já está convidado para voltar mais. Opa. Pudesse se apresentar e dar suas credenciais para o pessoal, para explicar quais suas experiências aí conduzindo esse trabalho com mão de obra, com gestão de pessoas, né? Fala um pouco de você para a nossa audiência. Pessoal, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Vinícius Leite, sou engenheiro agrônomo de formação, mas hoje eu atuo com desenvolvimento de pessoas. Sou mentor de negócios, principalmente voltado para o treinamento e desenvolvimento de equipes, de liderança e dessa mão de obra que a gente está falando aqui hoje. Show! Vinícius, a gente quer agradecer aí, né, sua disponibilidade. Foi rápido, né? Assim, a gente conseguiu casar a agenda, é raro isso acontecer, né? Vinícius aí bastante ocupado, estava em várias reuniões aí, mas conseguiu uma janela para estar com a gente. Te agradecer a disponibilidade aí de bate-pronto de estar aqui com a gente, colocar a Companhia do Leite, JPA e Mamíferos à sua disposição também, que a gente puder contribuir com vocês também lá para retribuir a sua vinda aqui com a gente também segue à disposição. E estou aqui também com eles, aqueles meninos que vocês conhecem a lataria já, né? Estou aqui com ele. Leandro, fala um oi para a turma aí. Vamos lá, né, mamíferos? Para esse podcast, um assunto bastante pertinente e de bastante reflexão, né? É aqui que faz o produtor sentar, o empresário, enfim, qualquer um do setor da cadeia aí, principalmente os empresários, né? Independente se é rural ou não, né? O reflexão. E aí? O que eu estou fazendo para o meu negócio? O que eu estou fazendo para a gestão do meu negócio de pessoas, né? Então, o tema é bastante provocante, né? Mão de obra não é o problema. E aí, será? Vai dar briga, né? O Leandro mamou nas tetas de trás da vaca. Para dar mais leite, ele ficou desse tamanho. Vai. E tô aqui com ele também, que você já conhece, o Tibério Cover. Vocês assistiram a gente fez um episódio aqui com o Guito, né, que fez o Tibério na novela, também com o Tibério Cover, que você já conhece também de outras apresentações com a gente. Fala um oi pra turma aí, Samuel. E aí, mamíferos, como vocês estão? O chapéu tá lá no carro, depois a gente busca e põe ele. Mas o Vinícius, é claro que ele tinha que participar, porque o sobrenome dele é Leite, né? Aí. Então, tem que virar sócio do podcast. Bom, pessoal, vai dar briga, porque realmente o tema é extremamente complexo, mas nós vamos fazer um bate-papo aqui bacana e ver o que dá pra gente fazer para
melhorar a nossa mão de obra e ter uma discussão bacana. É o tema que vai chamar o empresário para sentar, pôr a bunda na cadeira e vai ser reflexão. Aí vai. E a gente, né, em vez de a gente ficar remoendo, então assim, já caminhando, abrindo nossa pauta, né, ao contrário de ficar ruminando os problemas, que eu acho que é um negócio que já é cultural do mercado, reclamar que nós temos problema de mão de obra, isso não está restrito ao meio rural, apesar de a gente ter o agravante, né, um êxodo rural acontecendo, né, as pessoas preferindo estar mais próximo da cidade, das facilidades da cidade, mas eu vejo que o problema de mão de obra está em todos os negócios. Né, e Vinícius trabalha, né, não só no segmento agro, né, hoje é mentor de negócio em vários segmentos, então a gente sabe que mão de obra é uma dificuldade, mas em vez de ficar ruminando os problemas, nós estamos querendo entender, assim, com o especialista, né, o que nós podemos fazer para buscar essas alternativas para ter uma equipe de alto desempenho. Então, Vinícius, eu queria começar, né, fazendo uma preocupação assim, fazendo uma provocação, uma pergunta a você, assim, quais os problemas que você vê na atuação do empresário? Por que o empresário não está conseguindo, né, reter a mão de obra, ou ele não está conseguindo, né, achar a pessoa que ele está procurando? Quais são os principais erros que essas pessoas estão cometendo, que estão levando a gente a ter essa quantidade de problema, especialmente no campo aí? O que você traz para a gente? Beleza, você falou muito bem, Ronaldo. Isso não é um problema só das fazendas do agro e está acontecendo no Brasil como um todo, né? O Arthur também, comércio, serviço, qualquer tipo de segmento, e as dores, os problemas são muito parecidos. E isso, de fato, a gente consegue analisar por várias vertentes. À primeira vista, é sim, problema cultural. As pessoas estão mudando, as pessoas estão com outras ideias, outras iniciativas, não estão querendo, talvez, se despenhar muito de arregaçar as mangas e trabalhar. Não adianta a gente aqui reclamar do governo, reclamar de impostos, reclamar se está chovendo, se não está chovendo, porque isso a gente não consegue controlar. Então a gente vai focar o nosso papo aqui no que a gente consegue controlar. Da porteira para dentro. Pode ser assim? Tem que ser. É isso aí. Tem que ser. Beleza. E da porteira para dentro a gente tem controle. A fazenda é nossa. A empresa é nossa. Né? O primeiro ponto é entender que a nossa fazenda é uma empresa. A conta tem que fechar no final do mês. A quantidade de leite que você vende tem que ser maior do que você gasta para pagar suas contas. Né? E para isso a gente precisa de pessoas. E as pessoas estão, de fato, cada vez mais difíceis de encontrar no mercado. O povo não quer trabalhar. Aqui em Minas é assim, acredito que no Brasil todo seja assim também. O povo não está tão disposto a tá trabalhando. Mas tem gente boa. Primeiro passo, entender o que você precisa. Talvez você não precise de um cara que vai fazer tudo, mas você precisa de uma demanda específica. Vamos listar, vamos entender de fato o que você precisa? Você precisa de um cara que vai ordenhar? Você precisa de um cara que vai tratar o animal? Você precisa de um cara que vai fazer o manejo do pasto? Começa a entender de fato quais são as atividades dessa pessoa. Para aí sim você conseguir buscar a pessoa ou a vaga ideal no mercado. Abriu, fazer um processo seletivo. Divulgar isso, mostrar o que você está fazendo, quais são os seus diferenciais na fazenda e conseguiu contratar, e vai aparecer gente, você não deixar essa pessoa sozinha. Não adianta você colocar para dentro e esquecer. Falar, agora faz aí e se vira. A receita é essa, pega e faz. Não é bem assim. Você tem que acompanhar, você tem que desenvolver essa pessoa, você tem que corrigir. Aqui a gente tem um processo, a gente tem um procedimento. Se dá certo, se não dá, segue tal pessoa. Se precisar, estou aqui. Faz uma capacitação com a pessoa, faz treinamento para a pessoa sempre estar entendendo a maneira, a rotina da propriedade, como tem que ser feito. Acho que os passos iniciais são esses. Claro que tem uma série de coisas que dá para a gente fazer perante isso. Começar primeiro entendendo o que as pessoas estão buscando hoje. Talvez é mais tempo livre, talvez é uma rotina diferenciada, talvez é uma internet para conectar nas redes sociais no horário de folga, talvez é uma folga no final de semana. Começa a perguntar aos seus próprios colaboradores o que eles, como eles se motivariam um pouco mais. Né? Começa a entender que o mercado... O que é valor para ele, o que é inibidor para ele. Exatamente. Claro que não vai dar para atender todas as expectativas, mas achar um equilíbrio ali a gente consegue. E para mim, o que eu penso, o que é valor para mim é diferente do que é valor para você. Então isso é uma questão muito individualizada.
Claro que dá para a gente criar um padrão, para generalizar, mas o certo é fazer um trabalho personalizado, individualizado. Então o problema, na verdade, você acredita que ele começa na seleção? Existe um equívoco aí, ou talvez um engano na hora de fazer aquela primeira seleção, de contratar a pessoa? A gente pode seguir por esse caminho, talvez de maneira prática seja essa, mas eu iria um pouco mais a fundo. O problema está na cabeça de quem está contratando. Em que sentido? Antigamente era muito mais fácil. As pessoas queriam trabalhar, entravam na fazenda e ficavam o resto da vida. Talvez na época dos nossos pais era assim, dos nossos avós. Hoje não mais. As pessoas entenderam que ela pode entrar na fazenda, sair, ir para a cidade, voltar, que ela tem outras opções. Que ela não vai morrer dentro do mesmo lugar. A gente entender isso já facilita muito. Aí depois sim, assumir isso. Eu vou contratar uma pessoa que vai ficar um tempo aqui. Aí sim eu começo a desenvolver um processo seletivo bacana. Ô Vinícius, será que não está tendo uma mudança de comportamento com as pessoas no sentido de que eu não quero mais ser um funcionário e eu quero fazer parte de um todo? Sim. Por isso essa variação de mudança de um trabalho para o outro. E será que os contratantes não estão com dificuldade de desenvolver essa função, eles mesmos desenvolver essa função, de abrir a oportunidade para essas pessoas fazer parte do todo? Eu acho que é um comportamento que vem, eu acho, e espero que você consiga contribuir com a gente mais ainda com a sua bagagem aí, né, em relação a isso. Está tendo de fato uma mudança de comportamento, e essa mudança de comportamento ela foi impulsionada por diversos fatores. Mudança de gerações. Acho que é a primeira vez na história que a gente tem 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo dentro das empresas e nas fazendas. Tem fazenda que vocês chegam aí, tem cara de 16, 18 anos trabalhando, junto com um senhor de 60, 65 anos trabalhando. E entre esses aí tem um punhado de idade ali. As pessoas pensam diferentes. Os valores são diferentes. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a pandemia. A pandemia sacudiu as Agravou pessoas. muito, Agravou. né? E a gente está agora com a internet. Você é de fácil acesso. Você tem informação do mundo todo a todo momento. Então a informação não está só ali restrita. A pessoa ela sabe que ela tem possibilidades em outros lugares. E pior, a internet pode ter muita informação que dá equívoco, que prejudica, sim. Ao invés de dar o auxílio mesmo, sim. Ela pode ser muito prejudicial, né? A internet é boa, desde que você souber usar ela. Bem usada. Né? Buscar informação boa. Buscar informação boa. E se a gente conseguir direcionar essa informação para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, é ótimo. Opa, se eu entendi que esse cara não vai ficar o resto da vida comigo, se eu entendi que o senhor de 60 é diferente do cara de 19, que eles pensam diferente, que eles vão se motivar por coisas diferentes, e eu assumo isso, e eu consigo trabalhar nisso, eu consigo ajudar. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que vocês estão falando. Vocês estão querendo me dizer que o funcionário da fazenda tem que assistir o Mamíferos Podcast, é isso? Eu estou entendendo. É quase isso. E talvez para ele se inspirar. Informação de qualidade. Talvez eu contratei o cara para ser retireiro, né, para ordenhar a vaca, e ele acha que ele tem que ser isso pro resto da vida. Tá tudo bem se ele quiser isso. Mas talvez se ele assistir o Mamíferos, ele pode entender que ele pode ser um veterinário, que ele pode ser um zootecnista, que ele pode ser um técnico, e que para começar ele vai ser retireiro. Isso vai ser por um tempo, até ele conseguir dar o próximo degrau, subir o próximo passo. Né? E isso o dono da fazenda pode ajudar ele. Se ele mostrou que ele tem interesse de crescer, mas ele não tem condições, a gente mostra que a gente está ali para ajudar. Opa, hoje você vai fazendo isso, mas eu vou começar a provocar, começo a treinar ele, começo a fazer uma mentoria para ele dar os próximos passos. E quem sabe ele não fica com a gente. Vinícius, eu vou registrar algumas questões que, às vezes, para a gente tentar organizar as ideias na cabeça da nossa audiência. Você começou sua fala, né, bem no inicinho, você disse assim, o primeiro passo na busca por mão de obra é você ter uma boa descrição do cargo, você Sim. saber exatamente o que a pessoa precisa fazer. Sim. Esse é o primeiro degrau na escada. E eu acho que ela é um ponto de conflitos bobos na fazenda. Sim. Quando você não tem essa descrição e você acha que tudo é óbvio, na primeira vez que a pessoa entra, ela começou a trabalhar, na primeira vez que você pede ela para fazer uma coisa que ela não sabia que ela teria que fazer, é o primeiro conflito e a ruptura acontece precocemente. Uhum. Né? Então, eu acho que esse é um exemplo prático para mostrar para a audiência a importância do que você falou. Né? E isso eu dei o exemplo mais simples, né? Mais raso possível, né? O pessoal entender a importância da gente ter clareza
né, alinhamento de expectativa com a mão de obra em relação ao que ela vai fazer. Você entender o que a pessoa vai fazer. E para fazer isso, basta você pensar o dia da hora que o cara levantou, limpou, trouxe os animais, ordenhou, demais passos, é só você fluir o dia, aquilo que você faz. Muitas das vezes você também participa, o produtor participa das operações, ele conhece as operações. Então, ter esse alinhamento de expectativa, eu acho assim, estou registrando cada degrau que nós estamos subindo. Depois nós começamos a falar um pouquinho sobre a questão da seleção, mas eu acho que nós temos se o problema é mão de obra, nós não estamos selecionando. Está pegando o que tiver. Exatamente. Entendeu? E isso é uma realidade especialmente do leite, que eu vou falar que eu estou próximo, pode ser que nas demais cadeias, né? Você já trouxe que mesmo na cidade está se diminuindo o nível da contratação, né? Em função dessa volatilidade, dessas trocas. E aí eu vejo o seguinte, no meio rural, pega-se, né, no leite, funciona assim, ô fulano, produtor que você conhece, a pessoa está no mesmo nicho que você. Fulano, você tem um cara para você mandar para mim? Não, você não tem um telefone no retireiro aí, não? Você não tem um telefone do fulano, um tratorista aí, não? E assim, e se tiver o telefone, ligou, o cara está disponível, ou o cara está trabalhando no outro lugar, o cara está trabalhando no outro lugar, você está ganhando quanto? Estou ganhando 2, vou te pagar 2.500, estou ganhando 1.500, vou te pagar 2. O negócio está restrito a preço, né? E alimentando essa volatilidade, não se pensou no que a pessoa tem que fazer, não se discutiu nada disso, falou de um salário ali, você não conhece a pessoa, não sabe o quanto que ela tem de prática em relação ao que ela tem que fazer e por aí vai. E aí, eu tenho defendido muito, já ouviram falar publicamente, no podcast, em outros lugares, né, eu tenho defendido muito que para mim não dá para acreditar que num país de 38 milhões de informais e 10 milhões de desempregados, que não tem mão de obra. Ninguém vai conseguir me convencer. Entendeu? Ninguém vai conseguir me convencer. Então, o que eu vejo é que nós não estamos trabalhando, primeiramente, eu quero falar de recrutamento, que eu pensar no perfil da pessoa que eu quero e não nas habilidades que ela já tem. Porque as habilidades, a parte técnica, o procedimento, eu desenvolvo, eu treino. Mas eu tenho que buscar perfil, né? E acertando o perfil, precisa de ter um empenho do empresário em fazer essa preparação dessa pessoa que ele quer, né? Hoje aqui na companhia, a gente tem feito um treinamento de recrutamento por mês. E processo seletivo extenso, e a gente está investindo muito na capacitação da mão de obra para fazer a parte técnica e recrutando por perfil. A gente já entendeu que é assim, que não vai ter a pessoa pronta, né? E eu vejo assim, só para concluir, te passando já a palavra aos demais, eu vejo assim, nós temos que expandir a base nossa de recrutamento. Contratar por perfil e ir à cidade para poder provocar as pessoas e mostrar as vantagens de trabalhar na roça e começar a dar publicidade para isso, para que a gente tenha um leque maior de pessoas para nós trabalharmos. Eu vou contar uma coisa que eu vivenciei para poder, né, abrir para vocês aí. Eu e o Leandro estávamos na praia. Leandro, nós estávamos na praia, sentados no café da manhã do hotel. Nós chegamos conversando com uma cozinheira do hotel, e ela estava reclamando das dificuldades do trabalho e tal. E aí nós fomos e contamos para ela. Falamos assim, a senhora já pensou, a senhora e o seu marido? Já tem filho? Não, tem filho, mas ele está pequeno. A senhora e o seu marido vão trabalhar na fazenda juntos. Um salário para a senhora, 2,5 salários para o seu marido. Renda familiar de tanto. A senhora vai fazer isso, seu marido aquilo. Explicou a situação da fazenda no geral do que acontece. Buscar seu filho, a van vai buscar seu filho e vai levar na escola. Vai devolver na porta de casa. Renda familiar suas, 3,5 salários. Não interessa quanto que cada um ganhou. Renda familiar suas. Na carteira, 3,5 salários, mais pagamento dos bônus por atingimento de meta.
2 litros de leite por dia, você pode plantar o que você quiser lá, pega o esterco, planta o que você quiser, segurança, água, luz, casa para morar. Ela falou, pode me passar o telefone agora que eu tô indo. Por que você tá ficando doido? Isso é a melhor coisa do mundo. Sim. Entendeu? E a mulher morava na praia. Sim. Ela falou assim, isso aí é a melhor coisa do mundo. Pode me passar o telefone que eu tô indo. Me passa o telefone aí, não quero... É isso aí que eu quero pra minha vida. Sim. Entendeu? Então assim, mas eu tenho... Ela sequer questionou se o serviço era pesado e por aí afora vai. Onde que eu tô querendo chegar? Sabe por que não tem mão de obra? E eu falei isso aqui de forma contundente, vou repetir, nós não temos mão de obra no campo porque não foi feito nada para ter. Sim. Entendeu? Então, assim, publicidade do que é o trabalho no campo, abrir o leque do recrutamento. O que mais que você me fala que nós podemos aperfeiçoar no recrutamento, e se você quiser complementar em relação a essas questões que eu fiz essa provocação aqui? A provocação fantástica, viu? Isso me inspirou muito e trouxe várias ideias aqui. Mas tem uma coisa que acho que todo mundo já ouviu falar, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Ou então o pasto, a roça do vizinho é sempre melhor que o nosso, né? E a ideia aqui é justamente fazer o contrário, o nosso ser mais verde. E como que a gente faz isso? Concordo muito que hoje é um pouco difícil falar isso. A gente tem que fazer o recrutamento, tem que fazer um processo seletivo, mas não estou tendo nem gente, não estou tendo nem candidato, está faltando tratorismo, faltando peão aqui mesmo, né? Hoje a gente está contratando o que parece, tá laço mesmo. Mas aqui que é a ideia, que isso seja um período de transição. Se eu conseguir despertar a minha mente que as coisas têm que mudar, eu começo a criar um ambiente bacana na minha fazenda. Vou ter benefício, vou ter respeito entre os colaboradores, eu vou entender quais são os sonhos deles, vou entender, criar um ecossistema ali, criar um contexto ali, para que de fato a minha grama seja mais verde. E o que gera isso? Gera um burburinho. Opa, os funcionários começam a falar, a fazenda lá é boa. O pessoal lá é gente boa. O pessoal lá está dando 3 litros de leite em vez de 2. O pessoal lá deu internet para todo mundo. E está conseguindo desenvolver a gente. Meu filho agora que trabalhava na Ordem, agora ele está estudando. Está fazendo um ensino médio técnico, por exemplo. E o dono está bancando uma bolsa de estudo para ele. Então você começa a criar um ambiente bacana na sua propriedade. E sabe onde que está a pessoa boa, o funcionário bom? Ele está contratado já. Ele não está no mercado de trabalho. Então as pessoas ao redor vão começar a saber, opa, eu quero ir para lá. Essa parte aqui dá um corte, hein? Já vou te antecipar, porque olha essa frase, desculpa eu te interromper o seu raciocínio, mas o que você falou aqui agora, isso é mágico, gente. Onde que está o funcionário bom? Trabalhando, né? Ele está trabalhando. Né? Desculpa, eu até cortei sua linha de raciocínio, mas tinha que dar uma ênfase nisso. Você foi lindo. Estou emocionado. Então o cara não está disponível. Ele seria bom estar trabalhando, ele está mexendo no negócio dele, e a gente tem que trazer benefícios para que esse cara venha trabalhar com a gente. Não adianta só pagar R$100, R$500 a mais para ele, porque às vezes nem é o dinheiro que motiva essa pessoa. A gente tem coisas diferentes que motivam as pessoas. O que eu estou ofertando para o cara, né? O meu funcionário... O que eu estou oferecendo? O que eu estou contribuindo com a vida dele? O que eu estou fazendo ele desenvolver? Será que ele tem algum sonho? Vamos pensar nisso. E às vezes é coisa simples, só que eu não estou atento a isso. E a gente, eu volto a dar ênfase e complemento ao que você está falando. Nós temos que buscar esse cara fora do agronegócio. Se todo mundo que está no agronegócio tem problema com mão de obra, se eu for tentar procurar essa pessoa em outra fazenda, eu for tentar procurar ela pelo meio, sim, procurar ela com outro fazendeiro que também está com problema de mão de obra, né? Então, porque a fonte de consulta do cara é o outro fazendeiro, que está com o mesmo problema que ele. Então eu vejo assim, nós temos que pegar pesado nessa questão de buscar pessoas. Vou dar um exemplo bobo assim, grandes cidades com grande concentração de mão de obra. Você pensa só, se eu bem me lembro, se não estou enganado aqui, Paraibsópolis é uma favela, tem 200 mil pessoas. Sim. Eu tenho certeza que aquele cara que está vendendo bala no sinal, aquele cara que está batalhando, está com um comérciozinho informal de qualquer coisa lá e etc., batalhando com a renda baixa e tal, vendendo almoço para comprar a janta, se a gente apresentar para ele o que é trabalhar numa fazenda, as garantias e as proteções que essa pessoa tem, que isso? É muita gente que nós conseguiríamos recrutar, né? Então, ou seja, abrir a base de recrutamento nosso para a cidade e trazer essa pessoa para dentro e formar ela para você ter a mão de obra que você fez. Né?
que acontece é que a gente separa, e é cultural isso, tem uma série de tabus, de preconceito, com o meio rural. É trabalhar na roça, é trabalho braçal e tal, tudo bem, é um trabalho que é pesado, é árduo. Só que o que é uma fazenda? É uma empresa, como outra qualquer. E as pessoas têm que entender isso. E às vezes tem muito mais benefício do que quem está trabalhando na cidade. Ô Vinícius, nós gravamos um outro podcast, né, das mulheres aí, do Dia Internacional das Mulheres, e a gente falou justamente isso. Sim. O trabalho sim é árduo, só que hoje a evolução é muito grande. Sim. Hoje as pessoas já não estão carregando mais uma enxada, eles sentam num trator cabinado e vai fazer uma pulverização. Sim. Então, assim, esse tabu, esse preconceito, ele tem que ir acabando. Existe sim o desafio, como em qualquer outra empresa existe o desafio. O pessoal que está trabalhando com na indústria, que tem uma máquina de fluxo contínuo lá, que ele está embalando, ele não pode parar um segundo naquilo ali. Sim. Não tem um segundo para ele parar. Então, assim, na fazenda também tem os seus desafios. Sim. Mas hoje eu não acredito que o trabalho da fazenda ele seja mais desgastante do que o trabalho de uma indústria, de uma fábrica. Eu não vejo essa diferença desse tamanho. E eu acho que é até melhor, ser sincero. Você está dando na indústria, dando na fábrica, é um negócio tudo cinza. Justamente. Ali, a pressão, né? Na fazenda, pelo menos, é verde, o negócio tem ar puro, né? E então, o depois, né? Você acabou seu trabalho na fábrica, na loja, no balcão, seja lá onde for dentro da cidade, você tem que pegar quanto tempo de ônibus ou de trem, dependendo de onde você estiver, para voltar para casa. Né? Quanto tempo você vai andar a pé? Quantas são as conduções que você precisa de pegar para voltar para casa? Se você não for roubado, né? Se não tomar um tiro, se você não for atropelado em São Paulo, se você não cair no enchente lá e morrer afogado. Ficar horas parado no trânsito. A nossa obrigação a de hoje, né? Se a laje do shopping não cair na sua cabeça, essa de hoje. Terrível. A nossa obrigação aqui nesse podcast também é provocar isso, é para as pessoas entenderem que tem as belezas do campo, né? E uma coisa que nos últimos tempos aconteceu de uma forma diferente, que não acontecia há décadas dentro do agro, é porque o agro não era evidenciado. Exatamente. E com a pandemia também favoreceu evidenciar o campo, né, que é o que produz alimento, que as pessoas estão em casa e que o alimento não sai só da prateleira do supermercado, tem que ter alguém no campo produzindo, né? Então, assim, isso traz também para algumas pessoas o propósito de vida, né? Que é você estar trabalhando para alimentar outras pessoas também, né? E eu vou até um pouco além, viu, Leandro? Antigamente, por que as pessoas saíram do campo? Porque talvez não tinha tanta oportunidade. Então ia para a cidade buscar oportunidade, porque lá acreditava que ia criar melhor os filhos, que os filhos iam ter outras oportunidades, outras vivências. Hoje a gente tem um negócio que chama internet. Eu estou em qualquer lugar do mundo, faço reunião com qualquer lugar do mundo, de onde quer que eu esteja. Inclusive na fazenda mais remota que tem. Hoje a gente tem internet, se quiser, em qualquer lugar do Brasil, né? Então isso já não é uma desculpa mais. Então se eu tenho qualidade de vida, se eu tenho mais benefícios e agora estou conectado, o que me impede? Muitos produtores que a gente trabalha dentro da empresa, não, você não consegue me ligar no telefone normal não, mas pode me chamar no WhatsApp que você me acha. Internet. E a tendência é melhorar. Gente, nós falamos, né, subimos um degrau na escada, falando sobre recrutamento, abrir a base do recrutamento, avançar, não preocupar com o funcionário. A frase foi, o funcionário bom, se eu for disputar ele, eu vou ter que pagar caro. Sim. Ou a outra alternativa que eu tenho, que foi a minha provocação, foi faz a sua mão de obra. Busca uma pessoa que nunca mexeu com isso, contrata por perfil, pessoa com responsabilidade, que tem família para criar, que está precisando do trabalho, contrata por perfil, traz essa pessoa e forma ela nos procedimentos. Né? Então, acho que foi aí uma provocação interessante. Antes de subir o próximo degrau na escada, tem uma parte aqui do treinamento, do podcast, desculpa, que é o microfone de ouro. É a hora do tutu na mão do menino. É a hora de faturar. Né? Pessoal, vocês que estão assistindo esse podcast, já são parte da nossa audiência, está na hora de você ir lá compartilhar esse vídeo. O problema não é mão de obra, o problema é que nós não estamos fazendo aquilo que é necessário para nós termos mão de obra no campo.
Estamos aqui com o Vinícius, que está aí, né, trazendo a experiência dele em vários segmentos, lidando com mão de obra, trazendo que a dificuldade está para todo lado, né? A gente acha que é nossa, mas está em todos os lugares. E o que é feito, né? O que ele tem ajudado outros empresários a fazer para conseguir achar a pessoa certa e reter ela, né? Bom, antes da gente avançar nisso, né? Queria que vocês aí, né, provocar vocês a compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, compartilhar esse conteúdo e os demais episódios que vocês gostaram aí, com os grupos, com as redes que vocês tiverem, os contatos que vocês tiverem. E para você que está chegando agora, que ainda não conhecia, está na hora de você dar aquela paradinha, vai lá, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a continuar levando esse conteúdo aí para mais pessoas. E também, né, seguir a gente lá no Instagram, Mamíferos Podcast, seguir a Companhia do Leite, a JPA Agro e ViniciusLeite.mentor. Aí. Bom, fechado parênteses, voltando a falar sobre o assunto mão de obra, acho que a gente falou bem dessa questão do recrutamento. E para reter uma pessoa na sua casa, se você contrata uma pessoa ruim, você mesmo quer reter ela. Sim. Então, o recrutamento, né, ele é importante. Nós falamos bem da questão da descrição de cargos. E agora eu queria entrar com você numa seguinte rota. Quais as estratégias, o que é necessário para que depois de ter contratado uma pessoa bacana, eu contratei uma pessoa no perfil que eu queria, abri a base minha de recrutamento, a pessoa ter o perfil, capacitei, está lá descrito tudo que ela precisa fazer, ter os procedimentos na fazenda, treinei elas nos procedimentos, levei ela para uma fazenda que já faz do jeito que eu gostaria que fizesse, passou um tempo lá, trouxe para a propriedade, treinamos, tem procedimento escrito, tem o veterinário que me ajuda, já sei que precisa de ter internet lá na fazenda dela lá, mas o que vai fazer essa pessoa se manter comigo no tempo, né? Como é que eu posso estender mais o tempo dessa pessoa comigo, uma vez que você já disse para nós assim, ó, aceita. O cara não vai ficar com você a vida inteira, não. A coisa mudou, né? Mas como é que eu faço para estender esse tempo? E como é que eu faço para conviver com essa volatilidade? Para a gente estender esse tempo e para que esse tempo seja mais produtivo, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Um processo seletivo é como se fosse uma venda. Estou vendendo uma oportunidade de emprego e a pessoa está me vendendo o serviço dela. Só que essa venda ela tem que casar no final. Não é só vendi e esqueci. É uma relação de troca, né? Uma relação de troca. Por exemplo, passei numa loja bonita. Eu tenho que entrar na loja e lá tem que ser bacana também. Senão eu tenho uma expectativa e chego lá e a realidade é outra. Então, primeiro é cumprir com tudo que você prometeu. Se a função é essa, cumpre com a função. Se o benefício é esse, cumpre. Monitore e acompanhe. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é, de fato, entrar e conectar no ambiente dessa pessoa. Agora a gente não está tratando mais vaga e oportunidade de emprego, não é uma posição dentro. É uma vida. É uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que tem sonhos, uma pessoa que tem necessidades. Vamos tentar conectar com essa pessoa. Se é o dono da fazenda, comece a conversar com essa pessoa, comece a entender quais são os anseios, quais são os desejos dele, por que ele está trabalhando assim, qual que é a história de vida dele antes. Se não é o dono, é o gerente, se for alguma pessoa que está ali mais próxima, que essa pessoa tem esse papel de liderança. Não só de passar serviço, não só de mandar fazer as coisas, mas que de fato crie um contexto com essa pessoa. Para eu saber que, por exemplo, o cara é retireiro hoje, mas ele quer morar em São Paulo amanhã. Não, ele quer ser motorista de caminhão amanhã. Só que hoje ele não tem dinheiro para tirar uma carteira. Mas por que não eu não posso ajudar ele nesse sonho? Se o cara está bom, se o cara está sendo produtivo, eu começo a ajudá-lo nesse quesito. Começa a dar os próximos passos para ele. Aqui dentro você tem essa visão aqui. Eu te contratei como isso, mas você pode crescer. Se estudar, você consegue fazer isso. Se atingir as metas, eu consigo subir o seu salário, subir esse degrau. E eu quero que você fique comigo o maior tempo possível. E quando você sair, que você saia falando bem de mim. Você vai trazer outras coisas. Você vai trazer oportunidade de negócio para mim. Então é um pouco disso também. Então, os meninos aí querem complementar essa questão? Vamos lá, Samuel. O que eu acho interessante você falou de propósito de vida do colaborador. Isso. Agora, o colaborador, ele realmente
trabalha com gosto não só por conta das coisas que a gente ofertou. Eu Sim. acho que ele precisa de entender também qual que é o propósito da fazenda, onde a fazenda está indo. Sim. O que ela é hoje e para onde que ela está indo. Se ele se encaixa, ele entende que ele faz parte do processo para atingir o objetivo da fazenda, tem sentido o trabalho dele. Sim. Que ele está tirando leite ali para quê? Ou ele está cuidando daquela bezerra para quê? Sim. Né? O meu trabalho tem um objetivo, não é só para eu ganhar uma bonificação. Né? Meu trabalho, eu tenho que atingir aquele Tem que ter objetivo. significado, né? Se não tem significado, e é o que a gente estava comentando mais cedo, né? A geração hoje, ela busca, não é simplesmente o salário, Sim. tem que ter objetivo. Sim. Então, onde nós estamos indo, né? E o que você falou é muito importante. Quando a gente fala de propósito, às vezes fica algo muito vago, porque as pessoas não têm tanta clareza e talvez não tenham que ter. Mas no subconsciente e no inconsciente ela está buscando isso. O que as pessoas, de maneira geral, estão buscando hoje? 3 coisas. Elas querem excelência no que elas fazem, fazer bem melhor, independente se vai colocar mais a mão na massa ou não. Elas querem ter autonomia, de talvez ter um pouco de liberdade, de flexibilidade em fazer as coisas do jeito certo, mas ser um pouco mais maleável. E elas querem ter esse significado, esse propósito. Não é só fazer por fazer, é entender o porquê que eu estou fazendo isso. É aonde que é esse cenário aí? Estou só tirando leite? Para onde que o leite vai depois? O que o leite vira? Como que isso volta para a fazenda? Como que isso impacta na minha vida? É entender isso. Mas no fundo, além dessas 3 coisas, a pessoa está buscando uma coisa. Sonho. Ela quer se tornar alguém melhor. Ela quer atingir alguma coisa. Ela quer chegar num lugar que ela não chegou ainda. Ela quer conquistar algo que ela não tem hoje ainda. Então a empresa, a fazenda, ela tem que ser um degrau para esse sonho dela. Independente se é um sonho pessoal, profissional, da família. Mesmo que seja ficar na fazenda, né? Mesmo que seja ficar na fazenda. E outra coisa que a gente tem que deixar claro é que eu penso que trabalhar gestão de pessoas é justamente trabalhar o conjunto como um todo. Sim. Não só trabalhar o que a fazenda pode fazer pelo funcionário, mas o funcionário tem que estar lá pensando o que eu posso, qual que é o meu propósito para colaborar com o sistema. Eu estou vendendo o meu serviço, não estou vendendo? Sim. Então, se eu estou vendendo, eu assim, presumo que eu quero vender bem vendido. Sim. Né? Então, porque senão fica uma responsabilidade muito assim do proprietário, do cara que está empreendendo ali, do empreendedor, e não é só dele. Essa responsabilidade a gente tem que trabalhar, desenvolver isso dentro das fazendas com os colaboradores, que eles têm que entender cada dia mais qual que é a função deles dentro do negócio. E isso, porque se o cara colaborador ele fizer isso bem feito, ele também vai achar o caminho dele fazer o crescimento e startar no proprietário a colaboração do proprietário para com ele também. Exatamente. Então, assim, isso tem que ficar muito definido, né? O negócio é uma troca, né? Sim. Eu vou dividir com vocês uma experiência de vida que talvez possa ilustrar o que nós estamos tentando dizer aqui. Um dia eu estava fazendo cursinho para entrar na veterinária e passou um rapaz numa caminhonete. Estava eu e um amigo meu juntos, e aí eu cheguei para ele e falei assim: sabe a diferença desse cara aí para mim? É a idade ou foi o pai dele que deu para ele? Sim. Eu vou comprar uma dessa aí para mim ainda um dia. O dia que eu consegui comprar a caminhonete, eu fui lá na casa dele. Foi a primeira coisa que eu fiz. Fui lá na casa dele e contei para ele. Você lembra aquele dia? Aí. Tá aí. Mas sabe o que mudou na minha vida? Ter comprado a caminhonete? Bosta nenhuma. Então, mas aí nesse dia eu entendi uma coisa. Passado um tempinho, depois de ter comprado a caminhonete, que eu achei que eu ia virar um Power Ranger, né? E não virei. Eu entendi uma coisa muito importante e que eu acho que ilustra o que nós estamos tentando falar aqui. Que não importa a medalha. O que importa é a vitória. E para a vitória acontecer, você tem que entender as regras do jogo, você tem que estar disposto a jogar. Sim. Então, assim, para mim, nesse momento eu entendi, né, nesse dia de esclarecimento, assim, que eu decidi vender a caminhonete, eu entendi que ela não era importante. Importante foi a história até chegar até ela, entendeu? Exatamente. Então, assim, para você gerar essa satisfação na pessoa que está trabalhando com você,
você precisa de dar a ela a oportunidade de ser uma pessoa vitoriosa. E quando você define um sonho junto com ela para ela alcançar, que pode ser uma carteira de motorista, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma fazenda, sabe-se lá o que for, que é o desejo daquela pessoa, quando você define isso junto com ela e a propriedade ela passa a fazer parte do jogo, né? Aquele negócio, aquela fazenda passa a fazer parte do jogo e lá na frente essa pessoa vai vencer junto com você, ela vai ser eternamente grata, você não tenha dúvida, né? Porque eu acho que esse que é o ponto principal do sonho, é dar a oportunidade da pessoa, seja ela o fazendeiro. Sim. Eu acho que o fazendeiro também tem que ter o sonho dele. Com certeza. Foi o que o Leandro falou, né? Para que exista essa convergência de ideias, né? Mas o ponto principal é o sonho dá a oportunidade da pessoa ser a pessoa vitoriosa. É como se fosse as 3 traves do gol, né? É para ali que a gente vai chutar. Sim. Então acho que esse é o ponto, né, que nós estamos ilustrando a importância do sonho, né? Algum comentário em relação a sonho? Meta, né? A fazenda tem que ter meta. Tem que ter meta. Aí você atingiu a meta, comprei a caminhonete, né? Cheguei em 1.000 litros de leite, em 2.000, 5.000, seja lá quanto for. Zerou o jogo, zerou o game. Mas você zerou o game, só mudou de etapa, né? Agora a próxima fase. Qual que é a próxima fase? Isso é viciante, cara. Porque, digamos assim, você vicia nesse jogo, né? Quando você aprende a fazer isso, você vicia nesse jogo. Eu falei de uma meta pessoal, né? Que acabou me fazendo, né, fazer essa reflexão pessoal. Mas na vida profissional hoje, né? Como Companhia do Leite, a gente trabalha um projeto, né, um projeto de originação, que é um projeto, uma potência para levar resultado para produtores aí. E hoje a gente tem, né, aqui dentro, né, todos nós participamos disso de uma forma, cada um com sua parte do processo, mas a gente tem a missão de fazer isso dar certo. Estamos iniciando essa jornada agora num outro nível, num outro patamar. Nós temos esse sonho da transformação das propriedades. A gente quer contar essas histórias, né? E eu tenho uma ideia de colocar aqui dentro da empresa um sonhômetro. Opa, gostei disso, hein? Não sei o que ainda não, mas estou gostando. A minha meta de vida agora é realizar 1.000 sonhos. 1.000 sonhos? 1.000 sonhos das pessoas, dos produtores que a gente assiste. E já está em quanto essa conta? Nós não abrimos o sonhômetro ainda. Entendi. Mas eu quero colocar ele na entrada da empresa e a gente medir isso através do efeito do projeto de originação. Então, agora imagina 1.000 sonhos de produtores com os seus colaboradores e os sonhos dos colaboradores e o sonho dos técnicos e por aí vai. Então, o nosso sonho é realizar 1.000 sonhos. Eu acho que isso é viciante, cara. A gente tem que... e é importante a gente contagiar as pessoas com essa ideia, né? Mais algum comentário sobre sonho? Que eu tenho mais provocações a fazer aqui. Bora, vamos lá. Vamos lá. A gente falou de uma parte que ela vamos falar assim, ela tem um grande grau de subjetividade. Porque quando você fala do sonho, o sonho da pessoa, às vezes, ele apesar de se alcançar com dinheiro, é muito difícil de você definir o quanto aquilo é importante para uma pessoa, para outra e tal. Eu queria falar de um negócio mais direto, que é a sua percepção sobre a utilização da remuneração variável. Como é que você vê isso, o efeito disso engajando a mão de obra? Eu acho que isso é extremamente necessário. Quando você fala que é uma remuneração fixa, né, você vai pagar o salário ali para a pessoa, é isso. Ela fazendo ou não fazendo um pouco a mais, um pouco a menos, ela vai ganhar isso. Ela não vai ter como crescer, ela não vai ter anseio para atingir um próximo degrau. A remuneração variável, ela muda isso. Você dá oportunidade para o cara ser um empreendedor dentro da função dele. Ele sabe que se ele desempenhar 10% a mais, pode ser que ele ganhe não 10%, mas 20%, 30% a mais. E se ele tiver clareza desse jogo, fica fácil. Vamos mudar de um contexto, vamos trazer para um contexto diferente da fazenda agora. Garçom, todo mundo conhece garçom.
Garçom, às vezes, ele não tem essa percepção que ele é um vendedor. Ele está atendendo ali, tira pedido. Ele é um tirador de pedido. Mas se ele tem a percepção que ele é um vendedor, ele começa a atender de maneira diferenciada, ele começa a te agradar um pouco mais, ele começa a sugerir alguns produtos que ele vai ter uma comissão melhor, e ele consegue vender mais. E ele entende que no final do dia isso faz sentido para ele, porque ele vai estar ganhando um pouco a mais. Talvez na fazenda a gente tenha esse contexto de garçom, não tem que atender ninguém, ele só tem que desempenhar um pouco a mais a função dele. E que isso vai ser importante não só para a fazenda, mas principalmente para ele. Porque ele vai estar ganhando alguma coisa pessoal para ele. Eu acho que isso deveria ser para todo mundo. Todo mundo deveria ganhar alguma coisa variável aí, porque isso estimula de fato a pessoa a fazer diferente. E a gente tem outros contextos. Aqui no Brasil funciona o salário por mês. Eu morei em outros países já, e lá era muito por hora. Então se eu trabalhasse, eu ganhava hora. Se eu não trabalhasse, nem ganhava. Isso estimulava a pessoa a trabalhar muito mais. Ninguém trabalhava só as 8 horas por dia ali. Era 10, 12, todo mundo queria fazer um pouquinho a mais porque sabia que no final do mês ia ser o diferencial do seu trabalho. Ia estar um passo a mais perto do seu sonho. Samuel, algum incremento em relação à remuneração variável? A bonificação, eu conheci uma fazenda que todo mundo tinha um salário mínimo só. Só. Sim. E daí? Daí pra frente, você tinha que fazer seu salário. Sim. Então, a turma lá da Recria de Bezerra, sua meta é atingir a desmama da bezerra com 90 dias e 100 quilos. Sim. Atingiu? X, não me recordo mais. Mas é X reais para cada animal desse que atingiu 100 quilos e 90 dias. A turma da reprodução, para cada diagnóstico de gestação positivo, você tem X reais. Então a turma tinha um esmero danado para fazer todos os procedimentos adequados na hora de fazer a inseminação e depois da inseminação, porque o diagnóstico tinha que ser dado positivo. Então o desempenho geral da equipe ele é muito maior, porque você quer ganhar mais, é só atingir os objetivos. Seu teto está aqui. Sim. Como era uma fazenda muito grande, você poderia subir dentro do seu cargo. Subiu dentro do seu cargo, você vai ter comissão em cima do outro que também está fazendo. Então, se você tem gente que está abaixo de você, na sua aba, né, automaticamente você quer cuidar para aquela pessoa também desempenhar. Porque se a pessoa está desempenhando bem, você ganha em cima do rendimento. E nesse caso aí tem um fator diferencial, que é a comunicação. Tá claro, todo mundo sabe que ganha o salário mínimo e que para ganhar mais tem que fazer algo diferente, que é atingir a meta. E dá para a gente brincar um pouquinho mais, ir um pouco além da meta. A gente faz muito isso nas empresas. Além da meta, que é tradicional, a gente cria uma meta bônus, que atingiu isso em menos tempo, isso é a super meta. Atingiu um negócio que é quase impossível, é hipermeta. Então ele ganha 3 vezes mais do que ele iria ganhar ali. E o povo zoando a Dilma, né? Ela estava certa. Dobra a meta. Atingiu a meta, dobra a meta. Estava Mas certo o tempo inteiro. vou fazer uma pergunta para mim mesmo isso aqui. Como criar meta na fazenda? Começa pelas suas dores, pelos seus calos. O que o cara não está fazendo bem? Ele não está mantendo a qualidade do leite. Já cansei de falar, tal, falei que é importante, falei que o laticínio está penalizando a gente, mas ele não consegue. Cria uma meta para isso. Ele não está usando o EPI, não está usando o EPI para aplicar alguma coisa no pasto. Cria uma meta para isso. Cria uma bonificação ou uma penalização. Esse tipo de sistema de remuneração eu sou até suspeito de falar, porque eu venho de empresa da área comercial, então sempre a gente trabalhou bem em função de meta e bônus em relação a metas. Sempre tem assim um fixo que é para dar o amparo do negócio, do acordo. O fixo é o amparo do acordo de ambas as partes, né? E você vai trabalhando proporcional àquilo que você vai fazendo. E hoje, cada dia que passa, não tem muito mais aquele negócio, eu vou chegar na empresa, vou passar cartão, eu vou dar notícia para fulano, tem que estar fazendo isso, tem que estar fazendo aquilo outro. Não, as pessoas hoje querem trabalhar livre. E para trabalhar livre, ela tem que entregar resultado. É basicamente isso. E isso... E para ela fazer isso bem, ela vai se sentir motivada se ela tiver essa parte de bonificação, que é do acordo, é um novo acordo dentro do acordo primário, vamos dizer assim, né? que trabalha. E isso é muito motivante. E isso faz com que as pessoas elas tenham
de fazer parte do negócio. O negócio é dela, porque se ela está sendo motivada, se ela ganha proporcional àquilo que ela faz, isso é motivação. Isso é motivação. E uns gostam uns gostam de tapinha nas costas. Nossa, está fazendo bem. E outros não. Isso não é interessante para eles. Sim. Outros interessante é criar meta e desafio, e ele ter renda disso. E ele tá concretizando os sonhos dele através desse formato de negócio. Então, esse formato de negócio, para mim, eu acho que no momento que a gente está vivendo e nos que vem pela frente aí, vai crescer, assim, a tendência do crescimento desses negócios é muito grande. E tem um segredo para esse negócio dar certo. Não é só eu criar a meta e jogar pro cara. Eu tenho que acompanhar. Sim. Eu tenho que monitorar. Não é ficar no pé, não. Tem que colocar pressão. Não é isso que funciona, não. É mostrar. Opa, você está atingindo aqui 50% da sua meta. Pra você pular esse degrau, você está esquecendo essa coisinha aqui, ó. Acompanha ele, treina ele, traz um treinamento para o cara conseguir fazer isso. E veja como é simples o acompanhamento disso. O acompanhamento disso não é você ligar para ele todo dia e ficar aborrecimento. O negócio é falar assim, nós temos uma reunião mensal ou quinzenal. E essa reunião você apresenta isso e eu apresento aquilo. Vocês estão pulando do assunto, que eu queria tratar exatamente esse tema. Tão sinérgico, olha lá. Então, essa era a próxima pauta, e aí antes de eu falar dela, eu vou só dar uma contribuição em relação a meta. Sim. Um exemplo prático vivenciado. E até uma provocação à cadeia produtiva. É muito comum bonificação por qualidade para a indústria de laticínio. Então, o que nós vamos ver agora, que eu vou falar para vocês agora, é um exemplo de remuneração variável que capenga, e um exemplo de remuneração variável que pode atrelar da meta e o efeito disso, o impacto disso. Olha só. É natural na indústria do laticínio pagamento por qualidade. Você cria uma tabela, põe os indicadores e se remunera com base nos indicadores. Fazendo uma palestra no laticínio uma vez, 150 pessoas na palestra, cheguei aí. Pessoal, se o laticínio amanhã parar de pagar por gordura, parar de pagar por proteína, parar de pagar por contagem de célula somática, o que vocês vão mudar na fazenda suas? Nada. Conclusão, nada? Tá. O laticínio voltou a pagar, botou a tabela para funcionar e etc e tal, até apertou os indicadores um pouquinho. O que vocês vão mudar na fazenda suas? Nada. Remuneração variável que não funciona. Sim. Entendeu? Agora o que é a mesma remuneração variável funcionando? Cheguei para eles e falei assim, pessoal, se o laticínio pagar vocês 2 centavos a mais para contagem bacteriana abaixo de 50, 2 centavos a mais para contagem de célula somática abaixo de 500, 2 centavos a mais por gordura acima de 3,8, 2 centavos a mais por proteína acima de 3,3. Quem de vocês querem mudar? Todo mundo levantou a mão. Todo mundo, 100% levantou a mão. Então, e aí agora você cai de costa. É exatamente o que estava na tabela de pagamento há 5 anos. Entendeu? Você comunicou de maneira clara. Né? Então, ou seja, o laticínio, a partir do momento que o laticínio falou qual leite que ele queria para ele, ficou mais fácil de entender e os envolvidos responderam melhor. Então, isso é a importância da meta. Né? Se você quer entender, eu faço uma dinâmica simples para mostrar às pessoas a importância de meta. Chega para a pessoa e fala assim, dá um chute mais alto que você puder. Ela vai levantar o pé lá. Você levanta a mão assim e fala para a pessoa assim, chuta aqui, ela vai e consegue. Sim. Muito mais alto do que ela fez. Isso é para a gente entender, né, assim, exemplos práticos aí do efeito meta versus remuneração variável, tanto que isso dá impacto. Então, chamar a atenção aí, está na mão dos produtores de converter. E aí, como você estava entrando no assunto feedback, né, vou pular de assunto então, que seria essa questão da gente olha o histórico que nós falamos. A gente definiu o que a gente queria com a pessoa, temos um acordo bem claro do que nós queremos, está descrito. Capacitamos essa pessoa nos procedimentos da fazenda, então demos condição a ela de acertar, né? Desenvolvemos as nossas estratégias de engajamento, definimos metas, alinhamos com ela o que nós estamos esperando de resultado com base naquilo que ela está fazendo, né? E num dado momento nós começamos a observar que essa pessoa não está conseguindo ter o desempenho que a gente esperava. E aí, antes de acontecer o conflito, uma ferramenta interessante para a gente
evitar o conflito seria o feedback. O feedback mal usado pode ser a causa do conflito. Sim. Sua experiência com feedback, Vinícius, como fazer isso, como conduzir isso, como atrelar isso com base no que nós já conversamos aí, né? Como que ver essa ferramenta, a gente corrigir a rota. Tá. Feedback é uma cultura. Feedback é retorno, pessoal. Chegar lá e conversar com a pessoa, explicar para ela que não está indo bem. Exatamente. O feedback é uma cultura que aqui no Brasil ela não é tão instaurada assim. A gente tem medo de falar com as pessoas, tem medo de falar, opa, não está tão bacana o seu trabalho. E ao mesmo tempo a gente tem medo de receber. Nossa, e se me falarem, me criticarem? Isso não deveria ser assim, deveria ser tranquilo. E como que a gente faz isso ficar tranquilo? Primeiro, sempre comunicar. O cara fez um negócio bom? Não tope nas costas. Tá certo, é assim mesmo, gostei do que você fez, atingiu um bom resultado. Amanhã ele fez um negócio ruim, ontem foi bacana, mas hoje faltou isso. Da próxima vez, faz dessa maneira que você vai melhorar. Ao longo do tempo, ao longo dos dias, ele vai perceber que ele tem um canal de comunicação aberto com você. Você chega para elogiar, mas você chega para puxar a orelha, mas que o puxão de orelha é para ele melhorar. Então você não é um cara chato, que você vai chegar aí e falar assim, tá errado, você não está fazendo, está fazendo certo. Você está elogiando, você está falando bem. E você está apontando também os pontos de melhoria. Acho que a principal ferramenta, o principal segredo para a gente começar a implantar feedback é esse. Comece a falar, mas de maneira tranquila. Não no sentido de apontar o defeito, não no sentido de apontar a falha, mas de corrigir e fazer essa pessoa atingir o resultado. Outro segredo, vai elogiar? Elogie em público. Pode elogiar, chamar ali, fulano fez isso, todo mundo bate palma para ele, vai ser bacana. Vai corrigir? Chama no cantinho e corrige. Que as pessoas tendem a criar uma proximidade maior e não expõem ninguém a nenhum tipo de situação. De constrangimento. Exatamente. A forma tem as estratégias para fazer para dizer esse feedback, né? Mas eu vejo assim que a nova geração ela tem muito desafio com o não, né? Sim. De ouvir o não. Sim. E a gente tem que, de uma forma, observar o todo, a gente tem que tendenciar a levar as pessoas que o não não é a morte. Sim. O não é evolução. Sim. Né? É como a gente faz o experimento. A gente faz um experimento na faculdade e ele tem um resultado negativo, mas no todo ele é positivo. Eu testei que daquela forma não funciona. Exatamente. Isso é um resultado bacana. Então, quando a gente fala um não para alguém de alguma coisa, você não foi bem nisso, ou naquilo, no outro, a pessoa que está recebendo essa informação, ele tem que estar aberto a receber ela também, como ele está para receber o elogio da coisa boa, né? Então, tem que preparar a gestão, eu vejo isso, a gestão de pessoas faz muito isso bem feito, que é trabalhar a mente para ela receber esse tipo de informação e de feedback, né? Sim. A gente tem que preparar as pessoas para ela receber. E isso é através de treinamentos. Leandro, você trouxe, desculpa te interromper, Vinícius, mas o Leandro trouxe uma oportunidade que eu acho que é muito complementar, vai me permitir fazer um complemento que o Vinícius está falando, e o Leandro, ao falar ali, me lembrou de uma coisa. Nessa questão do feedback, uma coisa que eu observei muito, né, tendo que trabalhar com um volume grande de pessoas, né, nós precisamos discutir os fatos, os processos, Sim. a situação. A situação é que está errada, não é a pessoa que está errada. Exatamente. É o processo feito daquela forma que está errado, não é a pessoa que está errada. Então, ao invés de chegar para a pessoa, você errou isso aqui, você está fazendo determinada coisa errada. Este processo feito dessa forma não está do jeito que a gente combinou. Esse processo está descrito. Nós precisamos corrigir esse processo. Evitar de atacar a pessoa é um ponto crucial para a gente diminuir o conflito dentro da propriedade. E isso que nós estamos falando aqui é de uma importância extrema, porque é muito comum o proprietário, seja ele, né, independente do porte, tratar a pessoa mal, xingar palavrão. Sim. Vamos dar o filho de alguma coisa, por exemplo, né? Você é filho de alguém, né? Filho da Xuxa. Então, esse tipo de coisa, você está atacando a pessoa e não está discutindo o erro de processo. O negócio. Esse é um exemplo, né, mais cômico aí, mas para a gente poder se situar
de que nós não devemos atacar a pessoa. Se a gente discutir, né, convergir nossa atuação em corrigir o processo, corrigir o problema, não caçar o culpado, procurar a solução e procurar o que precisa ser feito para aquele problema não acontecer mais. Né? Esse tipo de abordagem torna o feedback mais pacífico. Né? Com certeza. É assim, ó, olha, você tem uma determinada situação, aí você chega para a pessoa e fala assim, ô, você fez isso aqui errado desse jeito, isso aqui não é assim que faz, não tem como. Aí você volta lá e fala assim, aqui, você lembra que a gente tinha combinado, que a gente iria fazer isso, isso e isso? O que aconteceu que nesse meio aqui não deu certo? É a mesma coisa de forma diferente. Você faz o cara pensar. Você faz o cara pensar. E você não teve ataque, pessoal. Exatamente. Você teve ataque no método, que é o propósito da empresa. Né? Tudo isso que vocês dois falaram aqui, pessoal, é exatamente correto. E não é da boca para fora. Está baseado em 2 livros. Não sei se vocês sabiam disso. Primeiro, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fala muito disso, de estabelecer confiança com a pessoa, sem falar dela especificamente. E o segundo é Comunicação Não Violenta. Parece bobagem, mas tem técnica para a gente fazer isso. E a gente consegue desenvolver. É tranquilo de fazer. Basta pegar, sentar um pouquinho, ler. Não quer ler o livro? Lê o resumo, assiste um vídeo no YouTube, que já vai ser de grande valia para quem está assistindo aí. Ou acompanha o Cotireiro. Fala isso? Pessoal, Ele é treinado nisso. a gente acaba de ultrapassar a fronteira da 1 hora de conversa. O negócio é bom, acaba, a gente não vê. Né? Eu queria, né, ver se... Acho que agora, né, pedir vocês a licença para a gente caminhar para as nossas considerações finais. Gostei demais, né, do assunto. Esse assunto de pessoas, né, ele é um assunto de extrema relevância hoje, porque de fato é a dificuldade de todos os negócios aí, né? E eu acho que nós trouxemos aqui destaques importantes que vão poder ajudar as pessoas do agronegócio, e o que está aqui também, nós falamos, é muito genérico, né? Serve para qualquer lugar, porque as pessoas que vão promover transformação em qualquer lugar. Então, Vinícius, a gente tem de praxe aqui, né, de dar a palavra, as considerações finais para o convidado, primeiramente, para que ele possa, né, fazer suas considerações finais. Normalmente, depois a gente abre espaço aí para o pessoal, né, fazer as suas considerações e os agradecimentos dele também. Fique à vontade. Beleza. Pessoal, então, muito obrigado por estar ouvindo a gente aí. Foi muito prazeroso para mim poder estar aqui hoje. Gostei demais do convite de cada um de vocês. E foi um papo que fluiu. Para mim também, a gente poderia ficar mais umas 3 horas aqui, que era tranquilo. Mas para a gente fechar nesse assunto aqui, a gente tem que entender que a gente é responsável pelas nossas escolhas. Não adianta a gente ficar reclamando do nosso funcionário, reclamando da economia, reclamando do tempo, e se isso a gente não vai conseguir controlar. Vamos focar no que a gente consegue controlar, porque eu acho que esse é o grande canal. E a gente tem que entender que a gente é líder. Independente se eu sou empresário, se eu sou fazendeiro, se eu sou gerente, eu estou liderando pessoas, estou lidando com pessoas. E o que é um líder na prática hoje? Ele é um transformador de vidas. Então vocês estão lidando com vidas. Então trata cada indivíduo como se fosse um indivíduo. Não como uma pessoa qualquer, não como algo que está só prestando um serviço para você. Acho que se fosse essa mensagem, era para a gente focar nisso aí. Entrar no ambiente de cada um, se conectar e, antes de tudo, entender a gente um pouco mais. Porque é muito fácil eu apontar para o outro, mas sendo que nem eu mesmo entendo como que eu faço o que eu faço, por que eu faço o que eu faço. Então começa a se questionar também, vamos olhar no espelho um pouquinho, é bom, né? Opa, por que eu penso assim, por que eu falo assim, por que eu estou fazendo dessa maneira, será que tem outro jeito de fazer? Então, abrir a mente mesmo para a gente questionar, assistir mais vezes aqui o podcast, porque tudo isso ajuda a gente a crescer e desenvolver. E me sigam lá, vai ser um prazer. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar, pode mandar uma mensagem lá, a gente bate esse papo aí. Seu arroba? @viniciusleite.mentor, Vinícius com U, viu? Samuel? Eu queria deixar dois conceitos básicos aqui que eu acho que eu recolhi desse bate-papo nosso. Primeiro, a relação de troca e com um reconhecimento dos dois lados. Sim. Tanto do lado do colaborador quanto do lado do empregador, né? Então, o empregador ele tem que ofertar
coisas boas para conseguir um bom funcionário. Esse bom funcionário que ele colabora com o objetivo da empresa e ele reconhece todas as coisas boas que ele recebeu. Né? Eu acho que, basicamente, o que eu tirei do bate-papo nosso foi isso aí. E aí vocês me acham no @samuel.cidolite. E da minha Quantas parte... arrobas, Leandro? Já lá vai um punhado. Algumas. Depois de 10 não é parte de contar. Suas considerações finais, companheiro. Então, eu vejo que é necessário entender das pessoas que você está convivendo e trabalhando em prol de um objetivo. Você tem que conhecer a mente de cada um. E para conhecer a mente é necessária a comunicação clara e limpa. Sim. E aí a gente chega em qualquer lugar que a gente precisar, uma vez que você conhece, seja verdadeiro e seja limpo naquele propósito que você vai trabalhar, não tem dificuldade que supera isso, que supera essa comunicação, né? Bem tranquila. E eu vejo que eu não conheço outros países em relação a isso. Uhum. Mas eu acredito que o Brasil está despertando para isso. Tá. Não era esse formato que a gente trabalhava antigamente, era um formato mais... você precisa, você faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Sim. E hoje não é assim mais, não é isso que funciona. Então... fica a dica e tem muita oportunidade nesse mercado também para quem vier trabalhar com gestão de pessoas. Com certeza. Porque a gente está numa crescente muito grande disso, de fazer o empresário ligar bem com o funcionário fazer parte do todo e virou empresário também. Sim. Isso aí. Bom, eu queria começar agradecendo, Vinícius, de você estar aqui com a gente, estendendo o convite para voltar mais, né? Falando de pessoas e falando de negócios, né? Que você também aí já atua com negócios, né? De essa questão de chegar, fazer um diagnóstico, de entender as dificuldades e trabalhar no desenvolvimento, na melhoria. Então, eu queria te dar os parabéns pelo trabalho, pela visão que teve, né? Dessa necessidade que a gente enfrenta aí de mão de obra. Não só de mão de obra, mas de negócios. Então, assim, dar os parabéns pelo trabalho e agradecer muito de estar aqui com a gente. Estendo o convite para participar de novo. E, da minha parte, eu saí... Duas coisas aqui me marcaram na nossa conversa. A primeira foi de que o bom funcionário, ele já está trabalhando. E eu penso que para tirar ele da onde ele está, é mais caro do que a gente fazer o nosso bom funcionário. Sim. Né? O conceito de bom funcionário, às vezes, ele vai estar limitado a pessoa cumprir os processos aos quais ela foi contratada para fazer. E eu gostaria de provocar a nossa audiência a expandir essa ideia, né? E já para a segunda coisa que me marcou aqui, dê a oportunidade dessa pessoa que você formou e tornou competente para executar, dê oportunidade a ela ser um vitorioso junto do seu negócio. Com certeza. Né? Esse cara vai ser um vitorioso partilhando metas, são os degraus na escada, e o último degrau, o sonho que vocês tinham juntos. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aqui e promover um brinde à mão de obra que está quase pedindo música no Fantástico aqui. Opa! Pessoal, até a próxima.